Enquanto eles dão uma olhada nos lençóis para a cama de solteiro, a vendedora pede para eles irem no outro setor de cama king, para casais. Type pergunta para ela: que história é essa de king? Ela pede desculpas por pensar que eles eram um casal. Chateado, ele vai esperar no restaurante, enquanto Tarn compra os lençóis. Ele continua de cara fechada. Tarn fala que ela já pediu desculpas, então por que ele ainda tá tão puto? Type afirma que só quer ir embora logo depois. Tarn entrega os lençóis de cama que comprou para ele. Ao ver o preço que foi muito caro, ele não aceita, mas Tarn insiste para que ele fique. Ele pergunta se Tarn é de família rica, mas ele afirma que não e que trabalha de meio período, tocando bateria em alguns bares. Ele também menciona que quando tocava com sua outra equipe, houve um problema entre os membros da banda e eles se separaram. Type pergunta por qual motivo, mas ele fica calado e não responde. Depois pega na mão dele. Type pede para ele soltar, então afirma que brigou com um amigo da banda. Ele pergunta brincando se ele tinha ficado com o irmão dele ou algo do tipo. Ele responde que sim e fica meio tristonho, falando que namorava o irmão do seu amigo. Depois seu amigo acusou ele de ter magoado seu irmão, quando na verdade, foi ele quem terminou com Tarn. Type se levanta para ir embora, mas Tar o convida para fazer compras de umas coisas que estão faltando no quarto. Ele confirma e fala que vai ao banheiro. Durante isso, encontra Champ, um amigo da universidade, que diz que foi lá com umas garotas e que se ele tivesse sozinho, iria convidá-lo para o cinema. Quando se despedem, uma das meninas se interessa bastante por ele e fica fazendo perguntas. Se ele tem namorada, Champ fala que não sabe e que vai perguntar. No quarto, Type pergunta se ele vai à cafeteira. Ele responde que se ele quiser algo ele compra. Type responde que não é isso e que tá convidando para ir com ele. Tarn fica todo emocionado e pergunta por que ele o convidou. Type afirma que Tarn tinha comentando antes que se eles cortassem a parte do sexo, poderiam ser amigos, e ele aceita fazer isso. Na mesa Tarn fica todo contente. Type pergunta por que ele tá rindo. Ele responde que é porque está feliz por ele ter o convidado. Depois pede para Type jantar com ele, porque agora são amigos. Ele dá uma de difícil. Tarn fica fazendo cara de triste, então ele pede para ele mandar mensagem depois da aula. Tarn menciona que ele é mais gentil do que pensava. Type ao ouvir isso dá um sorrisinho. À noite, Tarn leva Type ao bar onde costuma tocar, sentados à mesa. Ele menciona que o sorriso dele tá diferente agora. Ele afirma que como é músico, precisa sorrir dessa maneira, para deixar os clientes satisfeitos. Fazendo isso, o dono do bar continuaria o contratando. Depois ele brinca dizendo que esse sorriso agora era só para ele. Ele menciona que Tarn é sem graça. Depois a dona do bar vai até eles. Tarn apresenta o Type para ela, dizendo que é um amigo, e pede para ela ficar um pouco com ele. Enquanto vai falar com seus amigos, ela pergunta se ele está com medo dela, e pede desculpas por implicar com ele, porque ela não via Tarn trazendo alguém lá há muito tempo, e quando viu, achava que era namorado dele. Ele afirma que são só amigos. Eles ficam fofocando sobre Tarn, enquanto ele conversa com seus amigos. Depois de um tempo, ele vai lá e pergunta sobre o que conversou com a PJ. Ele responde meio chateado, dizendo que ela falou que quando ele toca lá, as meninas caem em cima dele. Tarn fala que é só um trabalho e depois pergunta se ele quer saber o que a PJ falou para ele, e que era para ele chegar mais perto. Nisso, ele afirma que a PJ perguntou se ele o vê apenas como amigo, e o beija. Type também corresponde. Depois de se beijarem, Tarn menciona que ele é o amigo com quem quer fazer isso, e tenta beijá-lo novamente. Dessa vez Type o empurra, e diz que ele está bêbado. Ele fala que não, e que há muito tempo queria fazer isso. Type fica sem jeito e vai para fora. No quarto, enquanto Tarn fica deitado em sua cama, Type fica pedindo para que ele durma com ele. Ele chama Type para a cama e fica abraçando dizendo para eles dormirem. Ele fala que tá se referindo a outra coisa. Tarn insiste para que eles durmam, já que foi isso que ele pediu. O garoto se zanga e vai para sua cama. Dia seguinte Type fica sentado à mesa muito zangado, perguntando para si que tipo de brincadeira era essa. Nó chega e afirma que pensava que ele estava ficando louco, falando sozinho. Nó pede para ele se juntar à equipe de futebol, só para fazer ele se tornar o capitão. Ele também pergunta o que está havendo com Tarn, porque viu ele agora há pouco e parecia estar nervoso. Depois ele brinca dizendo que sente pena dele, por se apaixonar por uma pessoa como Type, e fala que sabe que Type não cederá mesmo assim. Mal ele sabe que Type já caiu nas cantadas do bonitão, ele fica desconfiado, perguntando
Se eles já fizeram e levam um tapão coitado, Tarn vai visitar sua família. Seu irmão percebe ele meio desanimado e pergunta o que aconteceu. Ele menciona que é porque seu colega de quarto é muito egoísta. Por outro lado, Type fica entediado no quarto. Depois vê um bilhete que Tarn deixou, dizendo que estava indo para casa. Ele pergunta por que diacho ele ainda estava chateado, depois do gelo que deu, e pergunta para si mesmo se era por causa daquele maldito beijo. Tarn fica tocando piano. Com Tanya, seu irmão chega e pede para ela pegar um copo de água para eles. Ela desconfia que eles vão conversar algo que ela não pode saber. Então seu irmão pergunta o que houve, mas ele só fala que não está acontecendo nada e que está bem, e sai. Depois ele comenta para si que aposta que ele está com problemas amorosos de novo. Type fica no quarto meio pensativo, enquanto Tara chega e não diz uma palavra. Então ele vai até ele e oferece uma bebida. Tara, indiferente, fala que não está com sede, fala que vai dormir com seu amigo essa noite, e sai. Ele aproveita e bebe o Sprint que tinha comprado pro Tarn. Do nada Type aparece com uma sacola cheia de Sprint, e fica falando para ele morrer de diabetes. Depois, pergunta para si por que ele está fazendo isso. Já que não queria fazer as pazes, ele deixa as latinhas jogadas na cama. Tarn entra no quarto, pega todas as latinhas e fala que ele não precisa fazer isso. Type afirma que se ele tiver um problema era só dizer. Ele fala que não tem nada a dizer. Type vai até ele, e Tarn menciona que ele deveria estar feliz por estar agindo assim. Tenta sair, mas ele o impede. Então ele fala que essa noite ia dormir com seu amigo de novo. Type não deixa ele sair e o beija. Tarn, emocionado, beija o rapaz também. Ele o empurra e fala que ele estava querendo esse maldito beijo, e que podia ir para onde quisesse. Ele o abraça e fala que não quer ir a lugar nenhum, e menciona que não pode viver sem ele. Tarn afirma que estava esperando por ele. Então ele saca que ele fez tudo isso para ele ir atrás dele. Ele chuta o garoto dizendo que foi enganado, mas Tarn afirma que naquela noite tinha ficado magoado de verdade. Depois menciona outra vez que pensa nele mais do que um amigo. Type fica passando a mão carinhosamente em seu rosto e depois fala que o chute foi um castigo por tê-lo enganado. Tarn cai em cima dele e pergunta o que eles são. Type pergunta se ele quer que ele diga namorados. Ele afirma, e ele relata que são amantes casuais. Quando vão comer juntos, Nó percebe que agora eles estão de boa um com o outro, e pergunta pro Type se ele não odeia mais os gays. Ele fala que sim, mas não ideia ao Tarn. Ele fica todo emocionado. Nó pergunta se eles estão escondendo algo. Type chama ele de intrometido. Tarn menciona que vai para a aula e pega o prato dele. Nó fica achando isso mais estranho ainda. Chup, que só pensa em comida de acordo com os meninos, convida eles para ir a um restaurante. Quando Type sai, ele comemora, dizendo que seu plano funcionou, pois tinha uma pessoa querendo conhecer o Type. Chegando lá, Champ apresenta as meninas para ele, Mai e a Puifai. Nó também se apresenta e apresenta seu amigo. A garota fica de olho nele, ela percebe ele de olho no Curi. Azedo e troca os pratos. Ela tenta puxar assunto mostrando interesse no rapaz. Nó fica percebendo o interesse da moça. A amiga dela dá a ideia de trocar online. Para conversarem sobre receitas, eles trocam online. Depois que elas vão embora, Type pergunta se ela está solteira e que é muito bonita. Chup afirma que sim. Type recebe uma mensagem da Puifai perguntando o que ele está fazendo agora. Ele olha para o Tarn, que está ouvindo música, e responde à garota, dizendo que não consegue dormir, e que estava pensando nela. Toda hora ele está recebendo mensagem e conversando com a menina. Nó até aproveita para pegar a comida dele. Mas a conversa tá tão boa que ele deixa quieto. Tarn entra no quarto e pergunta se ele quer comer, e que tinha deixado macarrão refogado picante na geladeira para ele. Type pergunta como ele sabe o que ele gosta de comer. Ele afirma que não tem como não saber, pois toda vez que ele come algo, sempre escolhe pratos apimentados. Depois conta também as coisas que ele também gosta de comer. Type fica de altas conversas com a menina. Tarn percebe toda hora chegando mensagem, e pergunta se ele está livre na sexta-feira, pois ia tocar no bar da PJ, e que ela convidou ele para ir também. Ele fala que é uma boa ideia. Assim poderia descobrir se ela estava falando a verdade sobre ele. Se realmente toca tão bem, e afirma que vai. Ele repete para ele ir sexta e ele fala que não vai furar. Tarn vê ele rindo e teclando no celular, depois que ele sai da aula. Nó pede ajuda para entregar um envelope. Ele menciona que vai ensaiar na banda, e Nó vai com ele para vê-lo tocar bateria. Nó elogia o rapaz, e pergunta pelo Type.
Depois ele relata que Type deveria estar agora correndo atrás de uma garota. Ele fica muito nervoso ao escutar isso. Type espera por ela, que chega muito atrasada pro encontro. Ele pergunta o que ela quer comer, e fica todo convencido dela ter escolhido ele. Enquanto olham o cardápio, fica recebendo uma ligação provavelmente de Tarn. Ele entra no quarto e se assusta com ele sentado no escuro. Ele pergunta por onde Type andou. Ele afirma que tinha saído com um amigo. Ele questiona se é uma garota. Type começa a discutir com ele, dizendo que não era da sua conta, e que ele não era seu pai. Tarn insiste para que ele diga se está saindo com alguém. Ele afirma outra vez que não era da sua conta, e Tarn questiona como não, se ele era sua puta. Type perde a cabeça e dá um soco no homem. Type pede para que ele não o chame assim, e que eles são apenas sex friends, que podia se apaixonar e flertar com quem quisesse. Tarn, muito decepcionado, comenta que mesmo que ele possa ficar com outra pessoa também, ele não fará isso, porque já tinha o Type em sua vida, e questiona qual o problema dele sentir ciúmes. Type, ainda muito zangado, afirma que não é gay, e que gosta de mulheres, e se ele não aceita que ele saia com outra pessoa, terminariam ali. Tarn fica muito triste e pensativo. Seu amigo tenta fazer ele rir, mas não consegue, está com o coração partido. Ele recebe uma mensagem de Type, com um monte de regrinhas, perguntando se ele ia deixar de fazer o número 6, o qual diz que se o parceiro quer um relacionamento de verdade, mas não com você, não arrume confusão. No confessa que sem querer, falou para Tarn que ele estava saindo com a Puifai. Pede desculpas por ser tagarela. Type fala para ele que não precisa se desculpar, pois ele e Tarn não são namorados, então ele pode sair com quem quiser. À noite ele entra no quarto e pensa que Tarn não está lá e pergunta o que de errado está acontecendo consigo, mas do nada Tarn sai do banheiro. Type afirma que ainda está esperando a resposta. Ele fala que é isso, amantes casuais, então pergunta se ele vai parar de agir como um idiota. Tarn confirma, dizendo que se ele sentir tesão vai procurar ele para se aliviar, e se ele também tiver é só avisar, assim seria mais fácil. Então ele vai se deitar e Type fica respondendo a menina na cara de pau. Ele se encontra com ela e fica muito distraído enquanto ela fala. Ela pergunta se ele está pensando em outras garotas. Ele diz que não e mente, falando que estava pensando em seu cachorro, que tinha morrido mais cedo, e cruza os dedos. Depois ela pergunta se ele vai estar ocupado na sexta-feira, pois era seu aniversário, e que seria ótimo se alguém passasse o dia com ela. Ela pergunta se ele vai, e ele responde que sim. À noite Tarn fica agarrando ele, mas são interrompidos por uma mensagem dela. Ele empurra Tarn e vai responder à garota. Ele fica chateado, claro, e menciona que Type é realmente bom nisso, pois mesmo ele estando em cima dele, ainda consegue responder outra pessoa. Type aproveita para falar que na sexta-feira não pode ir ao bar com ele, porque é o aniversário dela. Ele fala que está tudo bem, mas as coisas só pioram. Type afirma que vai pedir a Puifai em namoro. Dard vê em sua expressão a tristeza. Ele finge estar tudo bem, e fala para ele não esquecer de comprar um presente. E vai para sua cama muito chateado. A PG e seu marido fica vendo ele todo acabado de tristeza, e diz que ele não parou de beber desde que desceu do palco. Ela pergunta se ele está assim por causa daquele garoto. Ele pergunta se o garoto era seu namorado. Ele afirma que não. Ele pergunta então quem é ele. Tarn responde que é uma pessoa que nunca vai amá-lo. Type entrega o presente para Puifai. Ela gosta muito e fica dizendo que é mais fofo que o Type. Nisso de quem é mais fofo eles se aproximam demais, e ele faz um carinho nela. Ela vai ao banheiro e brinca, dizendo que não suporta um mulherengo. Enquanto isso, fica olhando para os lados e menciona para si mesmo que Tarn gostaria de ir lá. Ele acompanha ela até seu condomínio, e fala que o condomínio é bonito. Ela pergunta se ele não quer subir, e que pode ser uma opção se ele quiser sair do campus. Ele com certeza aceita e vão. Tarn fica lá deitado todo deprimido. Type vai até ele, o abraça e pede desculpas. Ele pergunta por que Type está se desculpando. Ele afirma que dormiu com a Puifai, e que só de pensar em Tarn também fazendo isso com outro homem, ele fica louco. Ele relata que toda vez que saia com ela, só pensava nele. Tarn pergunta se ele dormiu mesmo com ela. Ele responde que não conseguiu, e que não consegue mais dormir com mulheres. Menciona que só quer fazer isso com ele, e pede para que ele o perdoe. Tarn afirma que nunca ficaria com raiva dele. Eles se beijam muito apaixonados, com a música deles de fundo muito emocionante. Enquanto Tarn fica fazendo carinho no seu amado, ele comenta que quando saiu de lá, apagou o número e tudo dela.
e que quando estava na cama com ela, disse que estava namorando, nesse momento levou um tapa. Tarn pergunta se tá tudo bem pra ele namorar um gay. Ele afirma que não sabe, porque toda sua vida ele gostou de mulheres, e acha que tá ficando com um homem agora, porque está desesperado. Tarn fica meio emburrado e ele pede desculpas. E que ele sabe que ele fala assim às vezes, ele pede desculpas novamente, por ter agido como um idiota e que nunca ia fazer isso de novo. Tarn menciona para se mudarem para fora do campus, assim teriam mais liberdade. Dia seguinte eles vão comer juntos, e Tarn pergunta se ele lembra de ontem à noite. Ele afirma que sim, e que estão juntos agora. Enquanto Tarn mexe em seu notebook, Type fica fazendo carinho nele, e depois o beija carinhosamente. Ele fica todo tocado, recebe uma ligação de seu pai, perguntando se ele conseguiu uma namorada. Ele responde que não, e pede permissão para sair do campus com um amigo, e diz que esse homenzinho vai estudar muito. E nada de substâncias e mulheres. O pai dele fica brincando. Tarn abraça o garoto e fica zoando ele, por causa do apelido carinhoso que ganhou de seu pai. Type fica chamando ele de babaca. No convida eles para sentar à mesa, e fica novamente achando estranho a proximidade dos dois. Champ chega perguntando se Type tem namorada, porque a Puifai relatou que ele deu falsas esperanças. Os dois perguntam quem é a namorada dele. Ele tenta mudar de assunto, e Champ vai para a fila. Enquanto isso, No pergunta novamente quem é a namorada, e para ele não guardar segredo para ele, e fica insinuando que ele está namorando com seu colega de quarto. Champ interrompe, e Tarn se levanta para ir para a aula. Nisso, Type o lembra que eles têm que assinar o contrato do apartamento. No ao ouvir, conclui ainda mais suas suspeitas. No pergunta que apartamento, e ele fala que vai se mudar. Nesse momento Tarn ousado vai ao ouvido de No, e afirma que seu palpite estava correto, enquanto eles arrumam as coisas para a mudança. Type pergunta do que ele tá rindo. Ele menciona que está feliz por ter deixado contar sobre eles para No. Ele fala que No ia descobrir de qualquer jeito, e que não queria que mais ninguém soubesse além dele, e afirma que depois da mudança, ia visitar seu pai, que era uma promessa. Chegando lá, fica falando sozinho, que ter passado esse tempo todo com Tarn tava deixado ele louco, e que um mês ia fazer bem. Seu pai o recebe, e pergunta como é o amigo que ele foi morar. Ele descreve, dizendo que ele não tem nada além da boa aparência, é irritantemente ansioso, normalmente é calmo e frio como gelo, mas quando ele fica com raiva, o inferno desaba. Passa um tempão falando como Tarn é, e as coisas que faz por ele. Depois disso, repete que ele não tem nada além da boa aparência, e continua dizendo mais coisas sobre ele. Seu pai menciona que eles são muito próximos, já que seu amigo faz tudo por ele, e que ele o admira. Type pergunta quem disse que ele o admira, mas seu pai afirma que ele só elogiou seu amigo até agora. Eles percebem que chegou um hóspede americano. O pai dele vai falar com o hóspede. Enquanto isso, ele fica de olho no Type. Type tira um tempo para ligar pro seu amor. Tarn pergunta se ele tá sentindo falta. Ele afirma que não, pois tinham se visto ontem. Pergunta como foi a viagem, e ele pergunta de volta se ele está preocupado. Ele comenta que é porque é preocupado e possessivo com ele, enquanto conserta o telhado. Sua mãe avisa que tem um amigo querendo ver ele. Conversam um pouco e ajuda no conserto do vazamento do telhado. À noite, enquanto voltam, ele observa o americano que fica tomando uma, e de olho nele. Ele afirma que esse estrangeiro tá com um olhar assustador desde o outro dia. Seu amigo menciona que ele atrai homens. Type pergunta se ele quer um pé na bunda, e depois fala que queria que essas pessoas fossem para o inferno. Seu amigo pede para ele se acalmar e o convida para a festa da lua cheia amanhã. Na festa ele percebe que está sem cerveja, e sai para comprar algumas. Chegando lá, encontra o americano, que começa a puxar assunto, perguntando seu nome. Ele responde e o homem pega no seu ombro, dizendo que estava de olho nele esses dias, e que acha ele muito gostoso. Type fica puto da vida, e empurra o cara, falando para ele só enfiar a banana no cu e ir para o inferno. Ele sai da festa muito zangado, dizendo que preferia dormir em um chiqueiro, do que ser tocado por esses viados. Seu amigo Con fica meio triste. Type pergunta se ele acha que ele é preconceituoso, e afirma que é, contando que Con não seja um deles, não teria nenhum problema com ele. Con afirma que é um deles, e que veio guardando esse segredo há anos, mas não suporta ver Type ofendendo pessoas como ele, e que só queria que seu melhor amigo aceitasse a pessoa que ele é.
pede desculpas por ser gay e vai embora. Ele liga para Con, mas logo desliga. Ele recebe uma ligação de Tarn, que pergunta como ele está. Que já tinha se passado 2 semanas, e o que ele tem feito. Ele fala que tem ajudado seu pai, irritado sua mãe, e nadado no mar. Tarn menciona que Taip falou que seu pai tinha um resort em Pará. Nhan, ele afirma, e menciona que foi à festa da lua cheia, e explicou o ocorrido com o estrangeiro, e que não ia brincar com gays, só porque não gostava de mulheres. Tarn pergunta quando ele volta, pois estava sentindo sua falta. Ele chama o garoto de idiota, e desliga, dá um sorrisinho e afirma que também está sentindo sua falta. A amiga de Puifai vai até Champ reclamar que Taip deveria pelo menos pedir desculpas mais apropriadamente, depois de ter dado um fora na menina. Champ afirma que, contra isso, não tem nada que ele possa fazer, pois não vai forçar o garoto. Tar recebe uma mensagem de seu irmão, que não poderá buscá-lo. Enquanto isso, ele fica procurando por algo, vai até o quarto dele, e vasculha as coisas, até que encontra um quadro muito estranho, depois dá de cara com vários outros desenhos. Tar chega em casa e ele inventa uma desculpa qualquer. Taip se despede de seu pai. Seu amigo Con vê ele partindo e fica muito triste. Tarn fica ensinando Tani a tocar piano e sua mãe afirma que vai fazer um jantar especial já que tem um convidado, porém, ele recebe uma mensagem de Taip, dizendo que está de volta a Bangkok. E menciona que não vai ficar pro jantar, ele vai embora na mesma hora. Taip fala que ele está atrasado, e que achava que ele ia aparecer assim que mandasse mensagem. Tarn brinca dizendo que não é um cachorrinho, que corre atrás de seu dono. Tarn pergunta o que ele está vestindo. Ele afirma que é um presente. Então ele o agarra e beija seu amado. Depois joga o rapaz na cama e fazem amor. Um tempo depois, o pai de Taip liga, e afirma que está indo para Bangkok, e que quer conhecer seu amigo. Taip menciona que seu pai quer conhecê-lo, já que são amigos, e pergunta se ele achava mesmo que ia apresentá-lo como seu namorado. Tarn fica magoado e triste, e menciona que estava esperando pelo impossível. Taip pede desculpas, por isso ser uma coisa que será mantida em segredo para sempre. No restaurante, Taip pede um monte de comida crua. Tarn fica impressionado, e pede uma tal de cavala grelhada. Ele come, e depois oferece pro seu namorado. Quando ele come parece não gostar muito de comida crua. Tarn fica tentando convencer Taip a comprarem a cama. Ele aceita e pede para ele não falar nenhuma besteira com a vendedora. Ela chega e pergunta se eles não querem sentar na cama para testar. Tar engraçadinho, pede para Taip sentar, já que vão dormir juntos mesmo. Ele bate no braço do seu companheiro, que está falando que não deve. Enquanto ela tenta vender o colchão, Tarn deixa Taip com ela, para atender uma ligação de Pessan. Pessan reclama por tê-lo deixado na mão, e fala que quer vê-lo. Ele pergunta o que Tarn quer de presente de aniversário. Ele afirma que não quer nada, e fica toda hora olhando em direção de Taip, à noite, enquanto mexe o notebook. Taip recebe uma notificação de aniversário de Tarn, e pergunta se ele vai estar livre. Ele afirma que sim, mas que à noite deve ir jantar com sua família, e pede para que ele vá junto. Enquanto tenta convencer ele a ir, fica beijando seu braço, e Taip menciona que não é hora dele ficar com tesão, e pede para conversar sobre isso. Taip não aceita ir jantar com ele. Na casa de sua família, Tarn todo meloso, afirma que ele já sabe o que ele quer. Taip dá um beijinho no seu rosto e ficam namorando um pouco. Enquanto o irmão de Tar toca, ele recebe uma notificação de aniversário de Tarn e fica muito tocado, enquanto Tarn janta com sua família. Ele pergunta se sua mãe fez bolo de chocolate, e pede para ela guardar uma fatia para ele. Sua mãe pede para ele trazer seu namorado lá. Nesse momento, chega Pessan com um presente para ele. Tar menciona que ele não precisa comprar presentes todos os anos. Ele aceita, e Pessan afirma que sente falta dele. Quando ele tinha 14 anos, Tarn pede para ele não lembrar mais disso. Enquanto Taip come com seus amigos, Nó pergunta por que ele não trouxe o Tarn. Ele comenta que é porque é aniversário dele e está com sua família. Nó menciona que ele deveria estar com seu parceiro. Seus outros colegas escutam esse papo e acham muito estranho. Taip vê uma publicação de Tarn com um áudio de presente. Nó pergunta se ele é de família rica. Ele menciona que o pai dele é dono de uma empresa, e seu irmão dirige uma BMW, então provavelmente são ricos sim. À noite, Nó pergunta que presente ele comprou para Tarn. Ele pede para que Nó não se preocupe, pois o presente que ele comprou, Tarn provavelmente ia gostar. Depois disso, ver uma publicação de Tarn com sua família,
e um outro cara com ele. Type liga pra ele e deseja um feliz aniversário. Quando desliga, ele fala pra si mesmo que como ele não estava, a cama era todinha dele, e olha em direção do presente que tinha comprado. Seu amigo dar um chiclete de presente para Tarn, e pergunta-se: aquele sênior foi à sua festa de aniversário, e menciona que o primeiro amor é difícil de esquecer. Tarn entra no quarto e pega uma latinha de bebida com uma mensagem, dizendo para ele abrir a gaveta. Quando ele abre a caixa, dar de cara com um monte de preservativo. Type entra e pergunta se ele comprou alguma comida, pois estava morrendo de fome. Ele afirma que comprou várias: chocolate, morango, laranja, melões, e pega a caixa de presente, e pede para ele escolher um, já que tá com fome. Ele afirma que está com fome de comida. Eles vão se arrumar para irem comer, e Type pede um short emprestado. Ao abrir a bolsa, encontra um presente com um bilhete dizendo: feliz aniversário, o tempo passa, mas você sempre será importante para mim. Fica questionando se foi o cara da foto quem deu a ele. Type menciona que já que ele tem um presente tão legal, podia jogar o dele fora. Ele pergunta quem foi que deu. Tarn pergunta se ele está com ciúmes. Ele afirma que nunca sentiria ciúmes dele, e sai zangado dizendo que não queria mais sair. Nó percebe que ele está de mau humor, comenta que ele está mais assustador que o normal. Depois informa que ele e Tarn estão namorando, e pergunta se ele vai manter isso em segredo. Ele afirma que sim, e Nó pergunta se ele não sente pena dele. Ele menciona que Tarn provavelmente quer manter isso em segredo também. Ele pergunta então, porque ele ainda está chateado, e que deveria estar morrendo de amores pelo seu boy. Ele responde muito zangado que queria colocá-lo 6 pés abaixo da terra. Nó convida Tarn para comemorarem seu aniversário atrasado. Assim, eles podiam fazer as pazes depois. Nó pede para ele ligar pro seu namorado. Ele liga e depois dão de cara com Tarn e Pessan andando juntos. Nó fica elogiando o cara, dizendo o quão ele é bonito. Enquanto Type fica com mó cara de puto, Tarn apresenta o cara para eles. Nó afirma que ele parece familiar. Type comenta meio enciumado que Tarn levou ele para sua festa de aniversário. Pessan coloca a mão em seu ombro e afirma que é o melhor amigo do irmão de Tarn. Tarn, por outro lado, relata que ele é apenas um veterano que ele respeita. Nó, todo inocente, convida o cara para irem com eles também. Tarn pergunta se ele está bem. Ele o empurra e afirma que está muito bem. Nó fala que a comida de lá é deliciosa, e sem querer menciona que Type até levou a Puifai lá. Depois, Pessan pergunta se ele gostou do presente. Ele afirma que sim e que ele não precisa mais comprar presentes. Nó pergunta se eles se conhecem há muito tempo. Pessan afirma que se conhecem desde a 7ª série, e que o irmão de Tarn apresentou ele, pois tinha medo dele ser intimidado. Já que ele era pequeno, Type fica com muitos ciúmes. Ele continua dizendo que Tarn era fofo naquela época. Nó fala que pediu camarão com molho de peixe para Type. Pessan afirma que parece delicioso, mas é uma pena que Tarn não possa comer. Type pede para ele comer. Pessan afirma que ele não come comida crua nem picante. Type fica pasmo, dizendo que não sabia que ele não gostava. Ele sai da mesa fervendo. O cara vai atrás dele só para provocar. Ele pergunta o que Type é de Tarn. Ele responde que são colegas de quarto. Depois menciona que ele foi o primeiro de Tarn, e sua primeira vez. Ele fica pistola. À noite, Tarn pede desculpas por não ter dito que não gostava de sashimi. Type zangado fala que levou ele naquele restaurante, porque achava que ele gostava, e pergunta se ele se divertiu fazendo ele de bobo. Tarn, por sua vez, pergunta o que ele quer que ele faça. Ele pede para ele ser honesto e dizer as coisas que ele gosta e que não gosta. Tarn, meio tristonho, menciona que toda vez que ele fala, Type não escuta. Ele afirma que realmente é assim, mas odeia ter que saber por aquele cara, e pede para que Tarn não o encontre mais e que odeia o cara. Ele pergunta o que ele iria fazer se não obedecesse. Type afirma que caso contrário, iriam terminar. Tarn, muito triste, comenta que se Pessan estivesse lá, diria que ele odiava a palavra separação. À noite na cama, Type, mais tranquilo, fala para ele se virar e pede desculpas, dizendo que não queria dizer aquilo. Ele pede perdão, mas Tarn não escuta. Durante o ensaio, ele fica muito desconcentrado e não consegue tocar bateria corretamente. Seu amigo conversa um pouco com ele, então fica mais calmo. Chega no apartamento. Type pergunta se ele quer comer e deixa a comida para ele, porém, ele abre seu notebook e fica indiferente. Ele entrega a camisa que tinha consertado, mas ele não aceita. Ele pede desculpas por ter começado uma briga e menciona que ele sabe que ele tem a boca suja.
E fala que não quer terminar, fica tentando convencê-lo a perdoar, até que ele perdoa. Depois disso, Type pede para ele pedir desculpas sobre Pesan. E pergunta se Tarn dormiu com ele. Ele afirma que sim e que foi sua primeira vez. Irmão de Tarn pede para que Pesan pare de incomodá-lo, mas ele afirma que não pode esquecê-lo e que Tarn é importante para ele ainda. Então ele pergunta o que Pesan planeja fazer dessa vez. Ele pede para ele esperar que vai ver. Enquanto isso, Type e Tarn conversam sobre Pesan, que é como se fosse um irmão para ele, e que ajudou ele a estudar música. Type menciona que ele parece ser bom demais da conta, que chega a odiá-lo. Tar afirma que gosta de Type e tiram uma soneca. Dia seguinte, ele vem com uma sacola de lanches, e dar de cara com Pesan dando um beijo no seu namorado. Ele fica muito puto deixando a sacola cair, curte e comenta para a parte final.